Meus amigos, o governo acaba de realizar uma reunião de emergência para tentar tirar o Brasil da confusão internacional que o Lula nos enfiou. Depois de bater no peito, chamar o Donald Trump de irresponsável, debochar das ameaças americanas e flertar com os regimes autoritários dos BRICS, o governo brasileiro agora enfia o rabo entre as pernas e corre atrás dos empresários malvadões para tentar achar uma saída dessa vez diplomática que alivie o tarifaço de 50% que os Estados Unidos impuseram contra os nossos produtos, o que já estão impactando significativamente a nossa economia nesse momento. Agora, aquele papo de machão do Lula vai para o canto, eles escondem o Lula e vêm agora com a conversinha de moderação. Não, Estados Unidos, calma, vamos conversar com moderação, vamos buscar uma conciliação, vamos mobilizar a sociedade brasileira e americana para a gente tentar chegar num acordo comum. Mas cadê a valentia do Lula de semanas atrás? Cadê o Lula, líder global que iria conduzir o Brasil numa nova ordem econômica mundial com o Yuan como a moeda que iria substituir o dólar? Cadê esse cara? Será que agora, enfim, a ficha caiu que o Lula já não tem mais condição nenhuma de tocar o nosso país? Até o Vladimir Putin já lavou as mãos, jogou a culpa de volta para o Brasil, dizendo: olha, Estados Unidos, esse negócio de trocar o dólar, de abandonar o dólar, nunca foi ideia da Rússia. Não taxe a Rússia, isso aqui foi ideia do Lula, então resolva isso lá com o Lula. Ou seja, nem os ditadores aguentam mais as ideias malucas que saem da cabeça do Lula. E o governo brasileiro recuou, não vai ter mais retaliação aos produtos americanos. O governo decidiu apostar no caminho diplomático até que, enfim, pelo menos uma boa notícia, porque se retaliasse os Estados Unidos, meu amigo, seria péssimo para nossa economia. Mas isso levanta uma pergunta que vai nos conduzir ao longo do nosso conteúdo de hoje. A pergunta é a seguinte: por que o governo tirou o Lula da jogada e escalou o Geraldo Alckmin, o vice-presidente, como negociador-chefe entre as empresas, os empresários brasileiros e os Estados Unidos, hein? O que está em jogo? E qual é o risco da ideologia do Lula continuar contaminando a diplomacia e afundar ainda mais a economia brasileira? Muito bem, meus amigos, começamos o dia de hoje com o governo fazendo uma reunião de emergência para lidar com as estratégias, para trazer estratégias para negociar com os Estados Unidos diante dessa nova taxação, desse tarifaço aos produtos brasileiros, a entrada de produtos brasileiros em solo americano, muito por conta do posicionamento do Lula, de continuar atacando os Estados Unidos, desenvolvendo políticas anti-americanas que prejudicam a economia dos Estados Unidos. Donald Trump deu o recado, falou: para de falar sobre isso, pare de conversar sobre isso, senão vocês vão tomar tarifa. O Lula continuou, não acreditou e aconteceu o que aconteceu, acabou gerando esse grande problema aqui para a nossa economia. A partir do dia 1º de agosto de 2025 entram em vigor as tarifas, cara, e não tem volta, vai entrar em vigor. O que o governo brasileiro está tentando fazer é negociar para baixar as tarifas, para impactar menos a nossa economia. E tem uma coisa muito interessante acontecendo, meus amigos, é que o governo pegou o Lula e falou: Lula, é o seguinte, você não vai entrar nessa reunião porque você não tem a menor condição de ajudar o Brasil a resolver esse problemão que você mesmo colocou na nossa mesa para a gente resolver. Então, estão entrando as pessoas maduras para resolver esse problema, ou seja, os empresários desse país. O Tarcísio de Freitas, também o governador de São Paulo, está no meio dessa negociação com os Estados Unidos para tentar negociar. Só que, cara, ao que tudo indica, o governo americano não está muito, aberto para negociar com o Brasil, não. E isso daqui, obviamente, não é um bom sinal. Governo discute tarifaço com empresários nessa terça-feira e inicia uma estratégia de mobilização da sociedade. O governo também está tentando trazer a sociedade para a discussão, para tentar limpar um pouco a imagem do Lula, que está extremamente arranhada. O Brasil inteiro já entendeu que o culpado disso tudo é o próprio Lula. Nessa outra matéria que saiu no Canal Rural, governo se reúne com empresas do agro nessa terça-feira para discutir tarifaço de Trump. O encontro será coordenado não pelo presidente da República, mas pelo vice-presidente, o Geraldo Alckmin, cara. Interessante, hein? Por que eles estão tirando o Lula da jogada, cara? O que você acha, hein? Nessa outra matéria que saiu na Gazeta do Povo, agora o governo confia em empresários. O governo confia em empresários para negociações com os Estados Unidos
e descarta pedir mais prazo. E o Alckmin reforçou que precisa dos empresários para negociar, para tentar reverter essa taxação, porque vai prejudicar não só o mercado americano, como também o mercado brasileiro. Mas os americanos, eles estão ok, estão tranquilos com relação a isso. Eles elegeram o Trump exatamente para fazer isso. Isso aqui fazia parte da estratégia do Donald Trump e o povo americano sabia que isso ia acontecer e agora eles estão pagando preço por isso. É uma guerra tarifária e como toda guerra, quem sempre paga o preço é a população por meio de impostos, de mais impostos. Abre aspas para o Geraldo Alckmin. Os empresários irão procurar os seus pares nos Estados Unidos para trabalharem juntos. Agora a gente tem que trabalhar juntos, né? Agora a população brasileira tem que trabalhar junto para tentar limpar essa sujeirada que o Lula enfiou o nosso país. O grande problema é que essa conversa com o governo americano, cara, parece que não está avançando. O diálogo com o governo americano parece que não está avançando. O governo espera a resposta de carta enviada em maio aos americanos. Lembra do dia da libertação, aquele dia onde o Donald Trump anunciou tarifas para o mundo inteiro? As tarifas para o Brasil eram de 10% apenas. O governo brasileiro enviou uma carta para o Donald Trump para tentar diminuir essas tarifas porque o Brasil tem déficit comercial com os Estados Unidos. Ou seja, a gente importa mais do que exporta para os Estados Unidos. Só que essa carta sequer foi respondida pelos americanos. Bom, pessoal, já que a gente está falando da Gazeta do Povo, deixa eu abrir o jogo com vocês. No meio de tanta manipulação, é raro encontrar um jornal, um portal que se posicione com coragem, sem medo de falar a verdade, mesmo quando ela é dura. A Gazeta do Povo é um desses raros veículos que eu confio e também recomendo com uma grande tranquilidade. Eles foram os primeiros a denunciar que o Brasil está vivendo, sim, uma forma de autoritarismo disfarçado. E enquanto outros jornais passam o pano, eles seguem vigilantes, firmes e comprometidos com os fatos e com a liberdade. E se você valoriza isso tanto quanto eu, essa é a hora de apoiar quem faz jornalismo sério. A Gazeta do Povo liberou uma oferta especial para os novos assinantes, 80% de desconto. Nos 6 primeiros meses, você paga apenas R$ 4,90 por mês para ter acesso completo aos conteúdos do jornal. É só você entrar em gazetadopovo.com.br/Josué Aragão, o link vai estar aqui na descrição do nosso conteúdo, ou então você pode apontar a sua câmera para o QR Code que está aqui embaixo, você vai para uma página e lá você vai fazer a sua assinatura. Você vai ter acesso total aos editoriais, coluna de opinião de nomes como Nicolas Ferreira, Lacombe, Rodrigo Constantino, além de podcasts, cursos e uma biblioteca recheada de e-books. Vou repetir para você, gazetadopovo.com.br/Josué, o link vai estar na descrição aqui do nosso conteúdo. Assine a Gazeta do Povo agora mesmo. Empresários pedirão ao governo tom moderado nas negociações com Trump. Por que eles estão fazendo isso? Porque sabe que se o Lula entrar na negociação para conversar, ele vai levar para o lado ideológico e vai melar a conversa. E se melar a conversa, as tarifas de 50% vão ser impostas e isso vai prejudicar a nossa economia. Ou seja, a gente tem um presidente da República, um cara já de idade e que parece que é uma criança de 12 anos de idade, que não entende o seu lugar, não entende o seu papel, parece um menino mimado, que faz birra com os seus pais por causa dos seus coleguinhas que gostam de ficar tacando pedra na casa dos outros. Infelizmente, esse é o tipo de líder que a gente tem tocando o nosso país nesse momento, o que é uma grande vergonha. O Brasil virou uma piada internacional. E o interessante é que a Rússia, quando foi apertada pelos Estados Unidos por conta do posicionamento dos BRICS de conversar sobre trocar o dólar, quando a Rússia foi apertada pelos Estados Unidos, eles espanaram na hora e colocaram a responsabilidade nas costas do Lula e falaram, olha, o Lula que resolva esse problema. Olha essa matéria que saiu aqui no Poder 360. Ideia de moeda comum do BRICS foi de Lula, diz a Rússia. Segundo Sergei Lavrov, chanceler de Putin, presidente brasileiro foi o autor original da ideia de ter um meio de pagamento alternativo ao dólar. Abre aspas para os russos. Foi o presidente Lula, na cúpula dos BRICS em Joanesburgo, no ano passado, que iniciou o debate trabalhado pela presidência russa sobre sistemas de pagamentos alternativos. Como já disse, houve progresso, mas é preciso levá-lo à sua conclusão lógica para que surjam mecanismos prontos para serem usados. Não tenho dúvidas, colocando agora a responsa nas costas do Lula, não tenho dúvidas que os nossos colegas brasileiros dedicarão o máximo de energia a essa questão. Ou seja, meu amigo, os caras estão, lavando as mãos, se vira. Trump, esse problema não é do BRICS, esse problema é do Lula, do governo brasileiro. Para você ter uma ideia, só o Lula que não leva a sério as falas do Trump, meu amigo. Até o Putin leva muito a sério. Nessa matéria que saiu hoje, sobre a guerra lá na Ucrânia, sobre os BRICS também, olha o que disse a Rússia. Rússia diz que declaração de Trump é séria
e pede tempo para analisar. Ou seja, a Rússia levando muito a sério os posicionamentos, as falas do Donald Trump. Por quê? Porque os Estados Unidos são a economia mais poderosa do planeta Terra ainda. Se o Trump ameaça a Rússia e o Putin coloca o rabinho entre as pernas, que dirá o Lula, meu amigo? O Brasil não tem cancha para bater de frente nem com um país do terceiro mundo, que dirá contra os Estados Unidos, meu amigo. Esquece. Entenda o seu lugar, se coloque no seu lugar, não retalie os Estados Unidos, porque agora está na hora de negociar e limpar toda essa bagunça. Pelo menos uma notícia positiva nessa matéria que saiu aqui na CNN. Brasil descarta a retaliação à tarifa dos Estados Unidos e aposta em via diplomática, pelo menos uma boa notícia. Pois é, teve que tomar pancada na cabeça, teve que ferrar com as empresas do nosso país, com os empregos, teve que ferrar com a economia, mas pelo menos dos males o menor. Abre aspas para o presidente da ABMAC, Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos. Se o Brasil retaliar e aplicar alíquotas altas, o comércio entre os dois países será inviabilizado. Isso pode levar à paralisação do comércio bilateral e até mesmo ao desinvestimento aqui no nosso país. Os ministros, segundo o presidente da ABMAC, demonstraram estar consciente disso, ou seja, agora que o caldo engrossou, está todo mundo ali bastante tenso. Na indústria de manufaturados, continua ele, não existe desvio de comércio possível. Perdendo o cliente norte-americano, ele dificilmente volta. Transmitimos ao governo a gravidade da situação, que é maior do que se imaginava. Ou seja, meu amigo, isso daqui é conversa séria. Tire o microfone desse senhor que parece que tá bêbado o tempo todo, porque a situação é extremamente grave e pode levar o país pro buraco. Bom, meus amigos, a história que a gente tá vendo se desenhar aqui na nossa frente parece até um roteiro de filme político. O Brasil, que até outro dia desdenhava dos alertas do Donald Trump, agora corre contra o tempo e convoca uma reunião de emergência com empresários, representantes do agronegócio e também o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para tentar limpar a barra com os Estados Unidos. E repare, o Lula sumiu da jogada. Cadê o Lula, hein? Quem vai tentar salvar o país é o vice-presidente da República, o Geraldo Alckmin. Por quê? Porque o Lula não consegue mais separar a ideologia da responsabilidade institucional. Ele prefere manter o discurso dos BRICS, flertar com a China, com a Rússia e dar o recado para o eleitorado interno, mesmo que isso custe a relação comercial com o seu principal parceiro estratégico, que é os Estados Unidos. Mas repare que o mercado financeiro não entrou em pânico. Por que isso aconteceu? Porque parte dos analistas veem essa tarifa como um movimento calculado do Trump e também uma forma do Brasil tentar estreitar essa negociação com os Estados Unidos e fazer mais negócios. E não à toa a CNN e a Exame também confirmaram que os empresários estão pedindo ao governo moderação, pragmatismo e não revanche e não retaliação. Por isso que eles tiraram o Lula da jogada para tentar salvar alguma coisa de negociação que possa ser salva com os Estados Unidos. E essa pode ser uma oportunidade para o governo brasileiro aproveitar essa janela, mas sem o Lula na jogada. O Lula vai conseguir sair da cena e deixar o Brasil negociar com maturidade ou vai colocar a ideologia mais uma vez acima da cadeira do presidente da República, hein? Será que ele vai aguentar ficar fora de cena? Bom, a gente vai saber disso mais pra frente nos próximos capítulos que vão surgir. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações aqui no nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos, só dei o start. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui embaixo no campo dos comentários. Você sabe muito bem que os nossos conteúdos são verdadeiros murais. Então, deixa aqui a sua mensagem. O seu ponto de vista é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. É extremamente importante também compartilhar esse conteúdo com mais pessoas. Afinal de contas, tudo que você viu aqui, você não vai ver sendo divulgado amplamente na grande mídia. Você pode ter certeza disso. Então faz o seguinte, compartilha com pelo menos uma pessoa que você conheça ou um grupo que você participa no WhatsApp. Se você gostou do nosso conteúdo, deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal também e ative o sininho. Eu me chamo Josué Aragão, um grande abraço e a gente se vê agora, no nosso próximo conteúdo.